A ONU News tem o prazer de conversar com Ana Tônia, diretora executiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, e também secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Seja muito bem-vinda, Ana Tônia, ao nosso estúdio. Muito obrigada, um super prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Diretora, o Brasil ele tem afirmado várias vezes que a COP30, o sucesso da COP30 depende da apresentação das contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs dos países, que são os planos concretos de ação para lidar com a crise climática. Durante a semana de alto nível aqui da Assembleia Geral da ONU, chegou a mais de 100 a quantidade de países que ou já entregaram ou que prometeram que vão entregar antes da COP30 as suas NDCs. Foi um avanço significativo, porque antes dessa reunião de líderes eram apenas 37 países. Diante desse avanço, gostaria de perguntar primeiro como a senhora se sente. Não, primeiro, assim, acho que essa semana foi muito, muito importante. Lembrar que nunca teve, num ano só, 2 summits, né? 2 reuniões de líderes. Teve um em fevereiro, que o secretário-geral e o presidente Lula chamaram para falar de NDCs. Teve esse agora no dia 24, onde, como você disse, mais de 60 países comunicaram as suas NDCs e os mais de 40 prometeram trazer as NDCs antes da COP30. Então, a gente já fica bastante aliviado que mais de 100 países vão estar com as suas NDCs chegando para a COP. Isso é muito, muito bom, porque a NDC, a apresentação das NDCs a cada 5 anos, é um pilar fundamental do Acordo de Paris. Então, isso demonstra o fortalecimento do sistema multinacional, multilateral de regime climático e mostra que está todo mundo, todos os países compromissados com suas responsabilidades e apresentar os seus planos de mitigação e também de adaptação. Então, a gente chega na COP30 com a reafirmação do comprometimento dos países ao multilateralismo climático. Perfeito. E, diretora, na 6ª carta da presidência da COP30 à comunidade internacional, foram anunciadas as consultas, né? Uma série de consultas, justamente para tentar agilizar a adoção da agenda de negociação, que muitas vezes é algo que leva tempo no início da conferência. Então, para suavizar e agilizar esse processo, já estão sendo feitas essas consultas para ouvir também novas prioridades que talvez os países tragam, né? E uma dessas consultas foi realizada aqui durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Houve alguma alteração importante na agenda de negociação? Não houve. Ontem passamos o dia inteiro numa consulta com todos os grupos negociadores. Foi excelente a reunião para a gente ouvir deles o que, logicamente, é a expectativa em relação à COP30, mas quais são as áreas de convergência de todos os grupos negociadores, que todo mundo quer ver avanços, que talvez não estejam ainda na agenda de mandatada de negociação. Então, foi um encontro muito, muito produtivo. A gente continuou hoje as reuniões bilaterais com os grupos para sedimentar algumas das coisas que a gente ouviu. Então, a gente se sente muito mais bem preparado e acho que a gente tem muito mais consensos do que dissensos. Obviamente, ainda tem muita coisa, muito trabalho aí pela frente, mas a reunião ontem foi realmente excelente, porque também a gente não entrou no detalhe só da negociação, a gente olhou um pouco para o ciclo do Acordo de Paris, fizemos ali uma reflexão do que está acontecendo no ciclo que está indo muito, muito bem, como é necessário a gente celebrar o ciclo do Acordo de Paris e também, obviamente, olhar os gaps, né? Onde estão as lacunas, como é que a gente pode fortalecer ainda mais o sistema. Então, foi um debate bastante de alto nível, com a presença de muitos e muitos ministros. Então, a gente ficou muito feliz com a consulta. É a segunda consulta, a gente já tinha feito uma no dia 11, fizemos uma ontem e vamos fazer uma outra agora na pré-COP, antes da nossa COP. Então, a gente acha que chega na COP30 com muitas áreas de consenso entre os países. Certo. Mas antes mesmo dessa reunião, alguns países chegaram a anunciar, por exemplo, que teriam a intenção de pedir reabertura de algumas agendas que já estavam fechadas, como de financiamento. Essa possibilidade ainda existe? Como é que está essa discussão de reabrir alguns temas que já estão encerrados? Nas consultas que nós fizemos, esse tema não apareceu, não foi discutido, porque não apareceu, nenhuma das partes trouxe essa possibilidade. Muito foi conversado sobre financiamento, há uma expectativa realmente muito grande sobre financiamento climático, tanto na provisão
de financiamento, como também ampliar os meios de financiamento, trazendo os bancos multilaterais, os fundos climáticos, o setor privado. Então, uma gama de financiamento que se expressa não só no NCQD, né, que foi a meta que atingimos na COP29, mas também olhando para o relatório de 1,3. Então, houve a expectativa novamente, porque, como você sabe, no relatório de 1,3 a gente já teve submissões que foram feitas no começo do ano, que nós debatemos em Bonn com todas as partes. Teve mais uma rodada de submissões que foi fechada agora recentemente, que temos já um relatório síntese, vamos estar debatendo essas submissões também na pré-COP. Então, a gente está tendo todas as possibilidades de participação, mesmo sendo um texto que não é negociado. Como a gente sabe, ele é um texto que foi pedido para o presidente da COP29 e da COP30 chegarem com um relatório com sugestões de mobilização de pelo menos 1,3 tri. Então, mas a gente achou por bem que sim, a gente queria ver muitas submissões dos países e, logicamente, dos experts fora. Criamos aí um círculo de ministros da Fazenda, que é onde já estão participando mais de 36 ministros da Fazenda, e a gente sabe que isso é fundamental, porque no final, quando a gente fala de financiamento, são eles que podem nos ajudar a chegar ao financiamento necessário. Então, a gente já acredita que tem muitas fontes agora, e a partir dessas submissões trazer o melhor relatório possível para a COP30. Perfeito. A gente vai retomar logo mais esse tema do financiamento, mas eu gostaria primeiro de trazer um tema que gera muita expectativa, né, que é a questão de ter ou não ter um cronograma para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O Brasil chegou a apresentar no ano passado uma proposta nesse sentido, na COP29, mas não foi aceita pelo conjunto dos países. O quanto que essa proposta segue viva e por que caminhos? O Brasil fez essa proposta a partir da área de negociação, que é os diálogos do GST, né, os diálogos do Balanço Geral. Essa proposta está lá colocada, faz parte da negociação, mas isso é um tema que está dentro do mandato da negociação. Como você sabe, a gente saiu de Bonn com 2 textos do diálogos do GST. Há muita ainda conversa sobre os diálogos servem para quê, né? Como é que eles ajudam nessa implementação. Então, acho que essa negociação será continuada. E em relação à presidência da COP30, para nós, o GST, o Global Stocktake, né, o Balanço Geral, é tão importante que a gente sugeriu e estamos usando como o grande arcabouço, o grande guarda-chuva, o grande direcionador da nossa agenda de ação. Então, a gente pegou o Balanço Geral, dividimos em 6 eixos, 6 grandes eixos: energia, agricultura, florestas e biodiversidade, pessoas e fortalecimento social, infraestrutura e, logicamente, financiamento. E, a partir deles, pegamos os parágrafos do Balanço Geral e aí construímos a nossa agenda de ação. Porque, para nós, e está muito claro que para a sociedade em geral, o Balanço Geral nos deu o direcionamento que tanto os países, nas suas NDCs, assim como o setor privado, os governos subnacionais, a sociedade civil, têm que direcionar os seus esforços e contribuir na implementação do Balanço Geral que foi acordado na COP28. Certo. E, diretora, o Brasil tem sido uma liderança por meio da COP30 nessa agenda, mas no discurso aqui na Assembleia Geral, o presidente Lula, inclusive, mencionou que é preciso ir além da Convenção Quadro sobre Clima das Nações Unidas, que é o marco que abriga as COPs, e criar um mecanismo vinculado à Assembleia Geral para monitorar os compromissos climáticos, né? Como é que a COP30 já seria um momento para começar a avançar em direção a essa nova proposta do governo brasileiro? Não é muito uma nova proposta, logicamente, mas o que a gente vem conversando desde o começo é que a UNFCCC, o Acordo de Paris, são fundamentais na sua negociação para dar o direcionamento do que precisa acontecer para a gente manter o objetivo de
crescer até os gases de efeito estufa em no máximo 1,5. Mas na implementação não depende só da UNFCCC, depende de todos os órgãos das Nações Unidas e também dos órgãos que estão fora das Nações Unidas, né? Os bancos multilaterais, o FMI, o setor privado, os governos subnacionais. Então, esse grande chamado que a negociação já deu direcionamento, mas na implementação, até para a gente trazer todos os outros entes para a implementação, a gente precisa de um conselho, como está sendo colocado, ou de instituições que vão além, para nos dar aí essa sensação de como é que a gente está implementando o que já foi decidido. E sempre o que é decidido é no âmbito da UNFCCC, mas o que é implementado vai depender do que a gente está chamando de um grande mutirão de todos os atores e, nesse sentido, de todas as organizações das Nações Unidas e, fora das Nações Unidas, os bancos multilaterais, bilaterais e setor privado, sociedade civil e outros. Certo. Aproveitando que a senhora usou a palavra mutirão, que tem origem indígena, vamos passar para um tema que eu sei que também a senhora tem muita atenção com a escuta, com os povos indígenas. E nós também entrevistamos aqui diversas lideranças indígenas, né? E todas elas apontam a importância também da demarcação de terras como algo que vai contribuir, né? Eles esperam que a COP30 contribua para esse processo de demarcação de terras como uma política de ação climática. Então, a essa altura, qual a possibilidade que a senhora considera que existe para incluir na NDC brasileira e no Plano Clima Nacional essa demanda dos povos indígenas? Na NDC, no Plano Clima Nacional já está, né? Porque a gente aprovou a nossa NDC o ano passado e esse ano estamos finalizando o Plano Clima, que são 7 planos de mitigação, entre eles o uso da terra, e 16 planos de adaptação. Então, dentro do Plano Clima, que está sendo aprovado agora pelo governo brasileiro, a demarcação de terras indígenas já é uma das medidas de ação climática. E os povos indígenas estão muito direcionados a nível internacional com 2 grandes pedidos, né? Ter demarcação de terras indígenas como uma ação climática, tanto de mitigação quanto de adaptação. E o segundo é acesso aos fundos dos indígenas, que recursos sejam colocados diretamente nos seus fundos em vez de indiretamente, né? Então, eles têm aí um posicionamento muito focado, muito firme, e a gente tem, junto com o Círculo de Povos, liderado pela ministra Sônia Guajajara, ouvido esse pleito, como é que os outros países estão reagindo a eles. Então, acho que está caminhando bem, e um dos grandes debates é aonde, dentro das negociações já mandatadas, que isso pode se encaixar. Então, a gente está trabalhando com os povos indígenas em trabalhar com os outros negociadores no melhor lugar da negociação para que esses pleitos possam ser considerados por todos os países. Perfeito. E falando também em fundos para povos indígenas, eu imagino que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que também é um grande destaque que o governo está anunciando, também possa contribuir para esse gap de financiamento que os povos indígenas têm e também como demanda que eles trazem, né, por mais fontes de financiamento. Não, absolutamente. O Fundo de Florestas Tropicais para Sempre é uma prioridade para o governo brasileiro. Está indo muito bem. O presidente Lula, aqui na Assembleia Geral, demonstrou a vontade do governo brasileiro e a crença do governo brasileiro nesse novo mecanismo, que é financiar a floresta em pé e financiar as pessoas que estão cuidando da floresta em pé, logicamente dando destaque aí para os indígenas, e mostrou tanto esse compromisso, colocando próprios recursos brasileiros, US$1 bilhão neste fundo. A gente sabe que o pleito é chegar com o financiamento júnior, né, que a gente chama, em 25 milhões, e a partir desses 25 bilhões conseguir alavancar mais do que 150 bilhões. Então, o Brasil fez um gesto muito concreto de já colocar o primeiro bi, e aqui avançamos muito, com muitos países interessados também nisso. E o que é interessante do TFFF, que já mostra
que o recurso que for levantado já tem uma parcela, se não me engano, eu não lembro dos números direito, acho que é 20%, vai direto para os povos indígenas através desses fundos. Eu não lembro bem a porcentagem, mas isso mostra a demonstração do governo brasileiro, não só em manter a floresta em pé, mas também remunerar aqueles que estão cuidando das nossas florestas, dando destaque aí para os povos indígenas. Diretora, estamos quase no final, só mais algumas perguntas. Falando ainda de financiamento, né? A gente tem esse desafio de expandir até 1,3 trilhão, né? Que foi o que foi acordado no ano passado. E uma das opções que tem sido muito considerada é a conversão de dívida externa em investimento em ação climática. Isso, inclusive, foi reforçado na Conferência de Sevilha sobre financiamento para o desenvolvimento. E existem alguns exemplos concretos, inclusive em países de língua portuguesa, né? Como os acordos entre Portugal e Cabo Verde, Portugal e São Tomé e Príncipe. Qual o potencial que a senhora vê nesse tipo de iniciativa para mobilizar financiamento, a conversão de dívida em investimento, e como é que isso pode aparecer ali também nas discussões da COP30? Bom, é um dos instrumentos, um fundamental, porque muitos países não têm espaço fiscal nem para investir em adaptação e nem em mitigação. Então, o que essa conversão de dívida, seja para adaptação, seja para mitigação, é absolutamente fundamental. Eu acho que vai ter destaque aí no relatório que o André Corrêa do Lago e o Babaev estão considerando, porque tiveram muitas submissões durante esse processo de consulta. Então, mas é um dos muitos instrumentos, e eu acho que o que a gente pretende é mostrar todos os instrumentos que já existem, como você falou, muitos deles já são realidade, como a conversão de dívida, que já podem contribuir, se forem adotados, numa escala muito maior e numa velocidade muito maior, para a gente fazer com que esse recurso, que hoje em dia está, principalmente nos governos dos países envolvidos e no setor privado desses países, comece a fluir para os países em desenvolvimento. Eu e o embaixador André Corrêa do Lago, a gente tem viajado bastante na África, na Ásia, na América Latina, fomos ali para a área da Oceania também, e a gente vê que tem uma vontade, não só vontade, as NDCs dos países em desenvolvimento, elas estão cada vez mais quase como planos de desenvolvimento, que eles estão chamando de positivos no clima, onde você se desenvolve, onde você traz crescimento e prosperidade e também combate a mudança do clima. Então, assim, acho que os países em desenvolvimento já perceberam que esse casamento de combate à mudança do clima, desenvolvimento e prosperidade é uma coisa só agora. Agora, para fazer com que isso vire concreto, precisa sim de financiamento, e muitos desses países não têm. Por isso, atrair financiamento público, concessional, mas também privado, concessional, e, logicamente, do setor privado, com blended finance, conversão de dívida, novos taxações solidárias. Tem uma gama de instrumentos, os chamados country platform, né? As plataformas de países, a taxonomia, mercado de carbono, são muitos. E eu acho que a gente vai poder mostrar o quanto cada um desses instrumentos poderia alavancar de recursos e quão mais próximo a gente poderia chegar a 1,3 ou talvez ir além do 0,3 se alguns desses instrumentos fossem aí adotados com alguma escala. Perfeito. E agora a última pergunta, diretora. Uma das preocupações também em torno de todas as conferências, não só da COP30, é a desinformação, né, que tende a crescer nessa época em que as conferências são realizadas, e já tem estudos que mostram que no Brasil já está crescendo a desinformação justamente para desmerecer a COP30. Né? Então, o que a senhora tem a dizer de o que está sendo feito a nível de comunicação para que a conferência seja um sucesso, não só nas suas discussões e negociações, mas também na percepção, né, freando essa onda de desinformação que costuma surgir ao redor dessas conferências. Eu fico super feliz que você trouxe esse tema, porque o tema da desinformação é um tema fundamental. A gente tem uma agenda de ação sobre isso. O presidente Lula, com o secretário-geral Guterres, tem toda uma iniciativa, uma campanha muito grande contra a desinformação, fake news, que junto com a Unesco a gente vem liderando. Agora já são diversos países que fazem parte. E para a COP30, a gente está olhando especificamente a desinformação sobre mudança do clima.
a gente sabe que tem um novo negacionismo. Se antes o negacionismo era sobre existe ou não mudança do clima, se são os humanos realmente que estão levando a mudança do clima, eu acho que as consequências da mudança do clima são tão concretas que nem os negacionistas conseguiram colar essa imagem. Mas tem um novo negacionismo, que é agora duvidar das soluções, aonde se coloca em dúvida as energias renováveis. Será que elas são realmente seguras ou não são seguras? Falar que os carros elétricos explodem, não explodem. Então, assim, há uma gama de desinformação sobre as soluções, quase para desacreditar que essas soluções existem e que elas são viáveis e que devem ser escaladas. E a gente está vendo, até semana passada mesmo eu recebi um relatório que mostra que está tendo muita desinformação e fake news mesmo sobre a COP. Há todo um movimento anti-COP30 no Brasil, com todos os tipos de invenções, que não vai ter mais COP, não, que mudou de lugar, não vai ser mais em Belém. Isso é tudo parte de uma grande desinformação que estão querendo colar na COP30, não será colada. O mutirão está indo muito bem, a COP30 vai ser um sucesso, a gente vai ter muitos chefes de estados, a participação de todos os delegados, e eu acredito muito que a verdade sempre vai superar aí a desinformação, e com a ajuda dos jornalistas, programas como esses, a gente vai juntos tentar superar toda essa desinformação sobre a COP30. Uma ótima mensagem final para a gente encerrar essa conversa, e a gente agradece mais uma vez a Ana Tônia, diretora executiva da COP30. Muito obrigado. Muito obrigado por nos ter aqui.